Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu quero conversar com você sobre uma notícia que saiu na semana passada. Bom, não sei exatamente quando você está ouvindo o podcast, mas o fato é que saiu uma notícia que o Bradescão vai fechar 420 agências. E a pergunta que fica é, e agora, né? Então é sobre isso que eu quero conversar hoje, sobre as mudanças profundas que o mercado financeiro vem passando, fechamento de agência, será que isso necessariamente significa fechamento de postos de trabalho? E se você trabalha no mercado financeiro, a pergunta é de que lado dessa história que você pretende ficar, né? Então vamos conversar sobre isso. Quero lembrar que você que está me ouvindo, a gente filma o podcast e coloca no nosso canal do YouTube também. Então se você quiser ir lá assistir, inclusive para ver que nós estamos de cenário novo, então vai ser bem legal. Vem lá pro YouTube para a gente bater esse papo. E para você que está assistindo a gente no YouTube, quero lembrar que toda terça-feira o Fincast vai ao ar com temas bastante interessantes a respeito de carreira, finanças, investimentos, para ajudar você a ouvir o conteúdo, para se preparar, ouvir o conteúdo aí no ônibus, no metrô, no carro, na academia, em qualquer lugar. Você pode levar o Thiagão aí da T2 via Fincast contigo, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, para a gente falar sobre isso, sobre fechamento de agência, eu acho que a gente precisava dar uns passos atrás, né? A gente precisava voltar um pouquinho atrás porque o fechamento da agência, aliás, o fechamento desse número tão grande de agências, ele não é a causa de um problema, né? Ele basicamente é o efeito de uma outra causa que a gente está vivendo e que é importante a gente se preparar para isso. Essa causa é uma coisa chamada tecnologia. A tecnologia chegou para revolucionar não só o mercado financeiro, mas a maneira como nós, enquanto sociedade, a maneira como a gente lida com as interações do dia a dia. Isso significa que a tecnologia chegou para mudar a maneira como a gente interage com a nossa família. Então tem lá o grupo da família, né, para a gente ficar mandando bom dia ou boa noite. A tecnologia chegou para mudar a maneira como a gente interage com o meio de transporte. Então o Uber está aí para provar isso para a gente. Então tem tantas coisas que acontecem através da tecnologia, acontecem através de um smartphone, que isso não seria diferente para o mercado financeiro. E é exatamente por isso que algumas agências vão fechar, e eu acredito que esse é um caminho sem volta, tá? Para você que é do mercado, para você que é só um cliente do banco, é legal a gente entender isso. Então a primeira coisa é, será que a tecnologia, ela de fato tira o emprego? Então a resposta bem categórica é não, ela não tira emprego. Talvez ela vai tirar emprego de algumas pessoas, mas ela gera emprego para outras pessoas. Isso é interessante a gente saber. Então, se a gente voltar alguns anos atrás, então há 20 anos atrás, você entrava em uma agência do Banco Bradesco, do Banco Itaú, enfim, 20, 30 anos atrás, como que funcionavam as agências? Elas eram agências muito grandes, com uma bateria de caixas muito grande para atender muitas pessoas, porque era o jeito que as pessoas tinham para pagar as contas ali do dia a dia. À medida que a tecnologia foi avançando, então chegou lá o Internet Bank, depois o aplicativo, o que acontece hoje? As agências são cada vez menores, então você entra em agência, tem 2 pessoas trabalhando no caixa, tem agência que nem tem mais caixa, só que tem um ponto, a parte de tecnologia que antes era pequena, hoje está grande. Então, o que a gente consegue enxergar de mudança de emprego? Olhando uma coisa mais macro, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre o mercado financeiro, tá? Sobre função de você que manja dos paranauês do mercado financeiro. O que a gente consegue enxergar com uma visão macro é o seguinte: a tecnologia ela tira alguns serviços operacionais, mas ela acaba demandando mão de obra mais qualificada para trabalhar com tecnologia, com programação, com segurança de dados, engenharia de dados, que são profissões que há 20, 30 anos não existia. Então, a prova de que a tecnologia não tira necessariamente empregos é que, apesar do fechamento massivo de postos de trabalho, ou seja, de agência, nos últimos meses e anos, o número de empregados das instituições financeiras não diminuiu, de um modo geral. Então, o que a gente tem?
a gente tem o seguinte, a gente tem uma capacidade da instituição de atender mais pessoas, ela vai demandar menos pessoas para trabalhar no caixa, mas ela vai demandar um programador. E aí eu disse que a tecnologia, ela é causa, só que a gente precisa voltar um pouco mais, né? Como é que está a nossa educação? Eu nasci no ano de 82, então já revelando para você a minha idade, mas quando eu estava ali no ensino primário, no ensino fundamental, no ensino médio, eu estava aprendendo sobre trigonometria, sobre, sei lá, química, algo que eu não uso, embora eu reconheça a sua importância. Mas hoje, uma criança, uma adolescente que está na escola está aprendendo a mesma coisa. Então, a nossa educação não mudou. Então, a gente não tem, por exemplo, nas escolas, você não ensina programação, você não ensina empreendedorismo, você não ensina finanças. Então, você traz para o mercado de trabalho pessoas menos qualificadas para essas profissões que são profissões novas. E por isso, essas profissões hoje remuneram bem, porque existem poucos profissionais, beleza? Aí agora, eu quero trazer para você a questão de mercado financeiro prático, porque eu falei de tecnologia, transferência de empregos, então tudo que você usa hoje na sua mão, no seu celular, todo aplicativo que você tem aí, o Facebook, o Instagram, esse aplicativo que você está utilizando para ouvir esse podcast, o Tinder, tudo que você usa no seu celular, existe uma quantidade imensa de pessoas trabalhando por trás dele para que ele funcione e você tenha essa comodidade. Por isso eu digo que a tecnologia, ela não tira o emprego de modo geral. O que a tecnologia faz é transfere a mão de obra. Então aquela pessoa que antes se qualificava para trabalhar como secretário, como secretária, como caixa de um banco, essa é uma profissão que tende ao longo do tempo diminuindo e até zerar. Só que aí a empresa começa a demandar por outras coisas, beleza? Agora, e o mercado financeiro? Vai mudar? Realmente vai fechar a agência e não vai ter mais ninguém trabalhando, vai ser tudo robô? A resposta, eu tenho uma resposta bonitinha para isso, uma resposta que pode confortar você que me ouve, caso você trabalhe no mercado financeiro. Eu tenho uma resposta honesta, tá? Então, primeiro, eu vou dar a resposta bonitinha. A resposta bonitinha é que esse é um processo que vai ter readaptação e que as instituições financeiras, apesar de fechar a agência, elas vão realocar os seus trabalhadores em outras funções, porque existe essa demanda e que você não precisa se preocupar muito com isso, porque o sindicato vai proteger o seu emprego. Então, essa é uma resposta bonitinha, mas não é honesta. A resposta honesta e dura para você que me ouve e para você que está me assistindo e que trabalha no banco, principalmente em funções operacionais, a resposta dura é que o teu emprego vai acabar, ponto. Não tem muito o que falar a respeito disso. Se você trabalha como caixa hoje em uma instituição, como gerente operacional, como tesoureiro, saiba, o seu emprego está com dias contados. Desculpa a minha honestidade. Isso significa que você vai para a rua da amargura e vai ficar desempregado? Não, não é isso. Depende de como você olha para isso. Você olha para isso como algo ruim ou você olha para isso como uma baita oportunidade? Então, vamos falar de oportunidade. Olha só, é fato que a tecnologia ela faz com que a maioria das pessoas possam se auto-atender. O que significa que eu não preciso mais de alguém para autenticar os meus boletos, significa que eu não preciso mais de alguém para contratar um empréstimo, significa que eu não preciso mais de alguém para fazer um investimento, não é isso? É quase isso. Olha só, verdade, eu não preciso mais de alguém para autenticar meus boletos, para sacar dinheiro, para fazer depósito. O próprio caixa eletrônico hoje é capaz de contar o depósito e já contabilizar na conta do cliente em tempo real, sem passar pelo processo de verificação. Então, muitas mudanças, tá? Agora, vamos falar de investimento? Vamos falar a real? A real é que o mercado financeiro está passando por uma transformação, muitos investidores indo neste momento para a Bolsa de Valores porque a taxa de juros está baixa, mas como eu disse, que a gente tem um problema de educação, a gente não aprende finanças na escola, é aqui que mora a oportunidade do profissional do mercado financeiro se destacar, conseguir manter o seu emprego e mais.
ganhar e ser muito... Ganhar não, né? Ser muito bem remunerado por isso. Deixa eu explicar isso para você. Eu, Thiago, estou no mercado financeiro desde 2006. Então, eu tenho familiaridade com os produtos de investimentos, eu tenho familiaridade com o mercado de ações, visto no mercado de ações, no mercado de renda fixa, conheço isso. Então, se eu quiser, eu consigo gerenciar os meus investimentos sozinho, tranquilamente. Acontece que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Você já parou para tentar explicar para uma pessoa que está começando a investir que quando a taxa de juros de mercado cai, o preço dos títulos pré-fixados sobe e, portanto, essa pessoa pode ter uma remuneração melhor? Você já parou para pensar na complexidade de explicar para uma pessoa leiga o que é uma curva de juros? Por que ela é importante na hora de você olhar os seus investimentos? Você já parou para explicar, para tentar explicar para uma pessoa que nunca fez nada na vida a não ser deixar dinheiro na poupança, como é que funciona a linha d'água do fundo de investimento? Você já tentou explicar para uma pessoa que não conhece nada de investimento que ela precisa olhar na hora de investir em ações, ela precisa olhar a empresa, o segmento, o nível de competitividade daquela companhia, os seus resultados? Você já tentou falar de EBITDA para uma pessoa que nunca investiu? Então eu estou usando aqui alguns termos bastante técnicos para dizer para você o seguinte: olha só, o mercado financeiro, desde agora e por muito tempo à nossa frente, demanda por profissionais capacitados para orientar e ajudar a população a investir melhor. E é onde eu estou querendo chegar com isso. Se você trabalha no mercado financeiro ou gostaria de trabalhar no mercado financeiro, eu quero que você, em nome do futuro da sua carreira, em nome daquilo que você pensa para a tua carreira, que você pense o seguinte: você precisa necessariamente se especializar em mercado financeiro. E se especializar não significa necessariamente tirar a certificação CEA lá da Anbima. Claro, a certificação ela ajuda bastante, ela te dá um selo, mas isso não resolve o problema. Existem profissionais hoje que têm a certificação CEA e, portanto, colocam no currículo deles que são especialistas em investimentos, mas esses profissionais nunca abriram um home broker na vida. Eles não conhecem esses termos que eu falei, eles não são capazes de explicar para outras pessoas. E se você que está aqui me ouvindo, me assistindo, se você se enquadra nesse perfil, a minha dica é calma, não precisa se desesperar por isso. A minha dica é: procura entender essas coisas, procura passar para frente aquilo que você aprendeu nos cursos que você fez e na prática que você tem. E comece a entender de mercado financeiro de verdade. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que você está aqui me ouvindo e você está aqui me assistindo, aquele cliente, aquela pessoa que nunca investiu, ela está assistindo o Primo Rico falando de investimento. Ela está assistindo a Natália Arcuri falando de investimento. E sabe o que essa pessoa vai falar? Ela vai falar assim: olha, o gerente, olha, assessor de investimentos, eu vi um vídeo lá do Primo Rico falando que se eu comprar uma LTN com queda de taxa de juros eu vou ganhar mais dinheiro. Você pode me falar mais sobre isso? E aí, o que você vai fazer? Você vai se esconder embaixo da mesa e tentar vender uma capitalização para esse cliente que está se informando? Ou você vai mostrar para ele que você entende mais, inclusive, do que o Primo Rico, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo trabalho do Thiago Negro, mas que você será capaz de atender o seu cliente de maneira que ele se sinta confortável e seguro com aquilo que você fala? Então, sim, as agências vão fechar? Vão. Você vai perder o seu emprego só se você dormir no ponto. Se você dormir no ponto, a real é que você vai perder o seu emprego e vai ter que procurar outra área. Agora, se você se especializar, se você entender, se você for para a prática, se você conhecer o mercado, se você colocar de uma vez por todas na cabeça que aquilo que você sabe a respeito do seu emprego, se você trabalha no banco, aquilo que você sabe, então você conhece, não, você fala: não, eu domino o meu banco, eu conheço todos os produtos, eu manjo bastante, tem até o pessoal aí que vem pedir, que trabalha comigo, que sempre quando tem dúvida me aciona, então eu sou o cara, eu sou a mina, eu bato no peito. Coloca na sua cabeça de uma vez por todas que o que você conhece a respeito do seu banco não representa nem 1% do que é o mercado financeiro. Então, a minha dica é: saia do aquário, tá? Olha para o oceano, o mercado financeiro é o oceano, o teu banco, o teu emprego é um aquário.
olha para fora. Tenta se especializar, tenta conheça outros emissores, outros administradores, conheça uma corretora, abra conta em uma corretora que não tenha vínculo com a tua instituição. Vá entender o que ela está fazendo, por que elas crescem, por que a Bolsa de Valores não para de crescer. Será que você é capaz de explicar para o teu cliente a relação que o nosso crescimento econômico tem com a reforma da Previdência, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, com a crise na Argentina, com a crise no Chile? Você precisa ter isso na ponta da língua, você precisa passar confiança para o teu cliente. E o ponto mais importante é que mesmo que você trabalhe numa instituição financeira e você saia do seu aquário e entenda o que está acontecendo lá fora, você vai manter o seu cliente contigo porque você vai passar segurança para ele. E se amanhã ou depois você resolve mudar de instituição, esse cliente confia tanto em você que ele te acompanha. Essa é a dinâmica do mercado financeiro. Então, a dica de hoje é: o Bradesco vai fechar as agências? Vai. O Itaú já fechou? Já. O Banco do Brasil também? Sim. Isso significa uma ameaça? Só se você dormir no ponto. Então, acorda, se desperta, aprende, pratica e ensina. Ensina ao seu cliente, ensina a sua família, porque isso vai ajudar com que mais pessoas invistam com qualidade e que você consiga se destacar no mercado financeiro e ser muito bem remunerado por isso. Claro que um passo importante para isso é você ter as certificações que o mercado exige. Tá? Entenda o seu momento para fazer a CPA 10, 20, CEA, o Ancord, enfim, ou outras certificações. Entenda o seu momento, faça a certificação, mas não se limite a isso, tá? Não se contente a falar: não, eu passei na prova com 100%, então eu sou o cara, eu sou a mina. Não, você não é. Se você não tiver conhecimento prático, se você não dominar o assunto, você não está pronto para essa revolução. Desculpa a minha sinceridade. Significa dizer então que você deve desistir? Não. Significa dizer que você deve ouvir mais podcasts como esse, significa dizer que você deve ver mais vídeos como este, que você deve estudar, que você deve praticar. E o mais importante, por favor, nunca se compare com outra pessoa. Nunca se compare comigo, nunca se compare com o Thiago Nigro, com o Bruno Perini, nunca se compare. Pensa o seguinte, olha só, como eu disse nesse episódio, eu estou no mercado desde 2006. Não dá para esperar que você que está chegando agora no mercado tenha o mesmo conhecimento que eu tenho. Não dá para você esperar que você vai ter o mesmo conhecimento que outras pessoas. Então entenda o seu momento, não se compare e não pare. Importante, não se compare e não pare. Isso vai garantir a perenidade do seu emprego, isso vai garantir o aumento da sua renda e, mais importante, isso vai garantir a sua satisfação enquanto profissional. Não pare de estudar, não pare de praticar. Isso é construído todos os dias, beleza? E fica super tranquilo e super tranquila que o que você está fazendo, ouvindo esse podcast, já é um pedacinho da construção de um futuro brilhante na sua carreira, porque você, de fato, ao estar aqui, está na frente de muitas pessoas que, neste momento, trocam conhecimentos como esse por coisas que não vão agregar na carreira. Beleza? Então não se assuste, tá? Os bancos vão fechar, mas você pode se aproveitar dessa transformação e se sustentar no mercado com segurança, com rentabilidade, melhor dizendo, com salário melhor, com renda melhor e ajudando na construção aí de um futuro melhor, tanto para você quanto para o nosso país. Beleza? Desculpa a minha dureza, desculpa a minha sinceridade nesse podcast. Conta aqui nos comentários se você gostou. Tá? Vai lá no Instagram da T2 Educação, então digita lá @T2 Educação e vem conversar com a gente. Se você estiver no YouTube, comenta aqui, me conta o que você achou e a gente se fala no próximo conteúdo. Tchau, tchau!